Vamos lá. Capítulo 14. Sintonizando o bem. Com o trabalho interno, vamos nos descobrindo e direcionando nossos pensamentos e ações. A sintonia com ideias... Acho que eu já estou com aquele mesmo problema, Ismael, de delay aqui na internet. Não está mudando para mim. Na verdade, eu estou olhando agora que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uhum. Agora foi. Então, com o trabalho interno vamos nos descobrindo e direcionando nossos pensamentos e ações. A sintonia com ideias e atitudes inferiores, ou seja, diferentes daquelas demonstradas pelo Cristo, vão diminuindo e vamos progredindo pouco a pouco, no tempo certo, com muito esforço e disciplina. Possuímos um poder enorme que é subestimado e pouco usado em muitos casos, e em várias ocasiões que é a nossa escolha, nossa seleção de valores, ideias e pensamentos. Podemos sim selecionar nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações. Nos momentos desafiadores, mudamos nossa sintonia e rogamos a ajuda ao Pai através da prece. Nos momentos felizes e tranquilos, devemos fazer o mesmo, agradecendo em todos os momentos e oportunidades. Reflitamos, isso não é uma simples frase dita sem fé, sem a total certeza e confiança em Deus. Tem que ser verdadeiro, e além da fala, tem que sentir confiança neste belo ensinamento. Em tudo dai graças. Através desta força, desta fé, vamos direcionando nossos pensamentos e conseguimos filtrar e selecionar nossos sentimentos e sensações. A seleção pode ocorrer com ações diretas, diárias, como o que ver, ouvir, falar e sentir. Nas preces pela manhã, além de agradecer pela noite, podemos nos organizar para as lições diurnas, no falar, no trabalho, no contato com as pessoas, no trânsito e em buscar o equilíbrio em todas as situações. Momentos conturbados e períodos complicados vão acontecer, e o respeito para com o próximo e o filtro interno no pensamento vão funcionar. Ao falar, podemos trabalhar para que a calúnia, a difamação ou qualquer outra energia inferior não estejam presentes em nossas palavras, indiferentemente do local em que estamos e das pessoas presentes. Temos que lembrar a todo instante o poder que tem a seleção de pensamentos e ações. Com a prece e o contato com o alto, vamos buscando e alcançando um equilíbrio e um bom funcionamento entre a mente, seus componentes e o que sentimos, resultando atitudes em harmonia com Jesus. Percebemos a presença divina na natureza, sem adição de nenhum instrumento, tudo natural, feito pelo Pai. A ação humana, em grandes casos, age em benefício próprio e altera esse naturismo. Na exploração e destruição da natureza, a ganância impera e podemos ser enganados e levados por esses sentimentos e ações. Mas somos detentores da oração, do contato direto com Deus, e abrimos nosso coração e o poder de seleção e sintonia com o bem, com o alto. Vou ler de novo. Mas somos detentores da oração, do contato direto com Deus, e abrimos nosso coração e o poder de seleção e sintonia com o bem, com o alto, retornam e nos sensibilizam. Essa seleção pode estar presente em atitudes naturais, simples como a prece, nossa oração. A sensação de tranquilidade e paz quando oramos é o principal exemplo do contato divino. Não precisa de nenhum intermediário, é você diretamente com o Criador. A prece está ao nosso alcance a todo instante, em qualquer lugar. Deve ser usada sem moderação, mas com raciocínio atuando. Durante a oração, na conversa com Deus,
nossos sentimentos vão sendo inundados com amor, nosso pensamento se elevando e a mente trabalhando em consonância com Cristo. Vamos organizando o pensar para depois agir. Essa organização está atuando diretamente em nosso equilíbrio moral e espiritual. Por isso, a importância da fé raciocinada, para que os nossos pedidos, na maioria das vezes, quando oramos e estamos pedindo, sejam educados e equilibrados. Já falamos sobre as possibilidades de ações para o nosso trabalho interno, a seleção do que ver, ouvir e falar, da beleza dos feitos divinos naturais, da oração. Notamos que todas elas estão disponíveis e ao alcance de todos os homens, sem nenhuma exceção ou constrangimento. Cada um, em seu momento, em sua faixa vibratória, em seu processo evolutivo, é detentor desse poder, dessa força. Sendo assim, meu companheiro, o despertar está ao teu lado, ou melhor, dentro de ti. Busca-o e trabalha com todas as tuas forças que serás vitorioso e a recompensa será eterna. Seleciona o que queres trabalhar, o que queres mudar em tua vida. Sintoniza no amor ao próximo, o verdadeiro amor, como meta de conquista e atitude. Escolhe com naturalidade da prece e faze com toda a tua fé que teus pensamentos e mente estarão organizados. Tem na caridade verdadeira e simples a prática desta seleção orgânica, a seleção natural que possui o amor cristão, a verdade de Deus e Jesus, e busca isso a todos os momentos, em todos os dias da tua vida, pois a tua construção interna e a seara do bem não param. Contamos contigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Para pessoas que têm diagnósticos de doenças psíquicas, como isso fica, né? Se alguém puder falar a respeito. Mas em que sentido, Andréia? Por exemplo, De toda essa percepção que ele está falando que a gente tem que ter? Isso. Porque eu não conheço bem, assim, características profundas de determinadas doenças psíquicas. Mas eu tenho visto, inclusive, assim, está sendo divulgado um determinado artista que para o show e ele começa a repetir, ter dificuldade, repetir algumas palavras e ter dificuldade de avançar no canto, por exemplo, né? Ou seja, parece que é algo maior que impede com que ele prossiga de uma forma mais em fluxo na vida, sabe? E outras doenças psíquicas onde a pessoa parece estar sob um algo maior que não consegue, por exemplo, através do pensamento, de um pensamento direcionado, passar de uma fase melhor de uma fase pior para melhor. A própria depressão também, né? Onde a pessoa se encontra numa situação de profunda dor. Então, como fazer, né? Dentro desses ensinamentos que a gente está bebendo aí. Isso não é uma situação fácil. Quem adora esse tema atualmente, né, é o Gustavo, né? O Gustavo tem enveredado muito para essa coisa, né, que ele, a egrégora que trabalha com eles, né, chamam das distonias mentais. E eles trabalham muito com isso, né? E, assim, pegando só o que a gente pode compreender na nossa faixa de entendimento encarnado, qualquer, digamos assim, desarmonia da mente causa dificuldade de realizar, acho que qualquer tipo de trabalho em si, porque você não tem mais o foco, você se distrai e você desenvolve ideias diferentes do que talvez você mesmo se propusesse a fazer. Eu não vejo assim facilidade nesse tipo de contato que a gente tem com qualquer tipo de desarmonia mental que possa ter.
pode ser um idoso que começa a apresentar sinais de senilidade, ou um adolescente que tem uma esquizofrenia. O que a gente ouve, né, e vê se falar muito, é que muito desses casos, né, se não quase que a maioria, estão relacionadas a desarmonias que envolvem o desenvolvimento dele como um todo, né, espiritual, e envolve a participação com frequência de outros companheiros espirituais que também em si estão um pouco desarmonizados em relação a todo esse amor, a tudo isso que tem sido nos mostrado. E eu, particularmente, tá, isso é uma visão minha, não é da ciência, não é de nenhum super médium, nada. Eu vejo toda desarmonia mental, eu não consigo ver isso como uma coisa separada de qualquer tipo de situação, ou hábito, ou vício, como queiram chamar, que uma pessoa possa ter, que de certa forma o associa a antigos companheiros de infortúnios e dificulta com que ele desenvolva toda essa lógica que nos foi mostrada aqui nesse texto de hoje. A dificuldade para mim de trabalhar com alguém que tem uma distonia mental e tentar fazer ele entender tudo isso que estão tentando fazer a gente, que em teoria não tem nada, embora eu tenha discutido muito, até com a Sânia eu tenho falado isso, que eu acho que se fala muito atualmente a espectro autista, eu acho que todo mundo é autista, em algum grau. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de distonia mental, que seria lógico, por isso a gente está fazendo todo esse trabalho. Então, ele frisa bem aqui, ele fala um monte de coisa, mas tem um momento que ele diz aqui, e o trabalho é seu, você que tem que desenvolver isso. A gente está te dando um monte de sugestões, mas só vai dar certo quando você começar a fazer isso. Eu acho que não tem muita diferença com qualquer um desses nossos irmãos que tem, seja lá qual for, uma desarmonia mental. Ele tem dificuldade. A gente pode ter a mesma dificuldade, mas não ser taxado de um paciente com um desequilíbrio mental. Então isso vai como a gente pode ajudar, é como a gente ajuda, como você me ajudaria a Sânia, o Ismael, envolvendo em boas vibrações, com uma paciência hercúlea de trabalhar nisso, de se dedicar, se doar a isso, saber que muitas coisas que você vai tentar fazer não vão ter a resposta que você gostaria, que você esperava. Sim. Não sei, se é a minha opinião, e o Jair está querendo falar, de repente ele tem algo melhor a dizer. Não, eu não tenho nada melhor a dizer, não, mas eu só gostaria de falar, no caso que eu entendi, que a Andrea ela falou no sentido dele ter a consciência dessa situação do plano espiritual, da situação de querer se melhorar, a situação de querer, como ela está com todos os ingredientes que ela falou ali, de querer evoluir, né? Mas eu já li no livro, talvez o Ismael saiba, você, dessas pessoas, ele fala um tópico ali, entendeu? Mas o que acontece? Nada se perde, mesmo essas pessoas com idiotice e outras doenças congênitas, no caso do cérebro, eles não perdem porque na natureza o espírito não regride. Então ele, por exemplo, tem um texto lá que eu não me lembro direito, por isso que eu não posso falar assim profundamente. Ele tem um plano espiritual, quando ele se desvencilha da matéria, ele vai para o plano espiritual, ele aprende lá do outro lado, entendeu? Isso aqui que ele está falando somos nós aqui, que nós temos que ter essa vontade de querer mudar, mas ele também pode mudar no plano espiritual. É isso só que eu queria falar. Não sei se foi claro, entendeu? Nossa, foi super claro, Jair. E ainda sobre esse ponto que a Andrea colocou, mental convulsivo é uma questão muito complexa, cada caso é um caso, e ancorando um pouco, até né, no que você perguntou com relação a isso que a gente está vendo aqui, a mensagem de hoje, que
um dos pontos, o primeiro ponto que eu colocaria é a pessoa procurar ajuda, né? Então, algo assim, ela não é feito sozinho. Procurar grupos, algo que ela se afiniza para estar em grupo nesse processo de cura. Embora seja individual, o conjunto coletivo auxilia nessa cura. E aqui, né, nesse capítulo, que é Sintonizando Bem, que ele até coloca aqui sobre toda uma reformulação do que se está ingerindo, porque o processo ali está uma desarmonia. Se a gente começa a se alimentar de alimentos que sejam industrializados, eu estou falando assim com relação à estrutura orgânica, alimentos que não sejam bons, pobres em nutrientes, o organismo ele vai sentir. Então, do nosso ponto psíquico, espiritual, é tudo que a gente ingere, são os vídeos que a gente assiste, são as conversas que a gente tem, são as leituras, o que nós absorvemos, o sol. Então, é uma profunda reformulação que deve ser feita, e é um processo longo e de reconstrução, né? Mas o ponto que eu colocaria é a buscar ajuda. Todos nós sempre crescemos muito com o próximo, com o outro. E tem pessoas que vão poder auxiliar, ou no campo espírita, ou no campo com psicoterapia, psicólogo. Então, era esse ponto que eu colocaria mesmo, sabe? Opa! Diga, Silvio. E sem a gente esquecer, né, da mesma forma que a gente tem as nossas mazelas, e quando a gente adormece, se solta um pouco, a visão muda, a gente, na verdade, a gente está vendo nessas pessoas uma visão do que elas estão mostrando naquele momento, que elas têm toda uma carga material, né, de envolvimento, do fato de elas estar encarnada naquilo ali. A gente não tem a menor noção do que ele pode ser em momentos em que ele fica mais liberto. O Djaí lembrou bem, né, tem um caso que o Ismael já contou algumas vezes, daquele menino que tinha paralisia cerebral, não se mexia, não falava, não fazia nada, e a espiritualidade trabalhava com ele de uma forma assim que era estupenda. Então, existe esse lado também, André. A gente está vendo uma coisa, mas a gente não sabe a realidade do outro lado do que está acontecendo. Eu posso falar uma coisa aqui? Por exemplo, aqui no meu prédio tinha um rapaz, coitado, que a vida dele toda estava numa cadeira de roda, idiotia, tá? Babava, não sei se o termo é esse idiotia, mas era eu não sei. Ele babava, ele não conseguia se expressar, e a vida toda era olhando para o chão, cara. A coluna dele, sei lá o que foi, ele ficava olhando para o chão. Ele não conseguia ver além da linha do horizonte, para você ver que karma pesado. Mas ele não entendia nada que a gente falasse, mas que entendia se não falava nada. Mas a partir do momento que uma pessoa chegasse próximo dele, que ele gostasse, ele mostrava sinal que ele tinha um chocalho na mão, e ele ficava mexendo aquele chocalho de alegria. Ele expressava a satisfação e a alegria dele no chacoalhar desse chocalho. Então, quer dizer, ele tinha sensação, ele tinha sentimento. Só que devido a um karma, como você acabou de falar aí, como os amigos espirituais falam no próprio livro dos Espíritos, entendeu? Ele tem um tratamento diferenciado, assim como ele está nessa situação, no plano espiritual ele também deve ter um tratamento diferenciado. A gente não pode afirmar, mas a gente deduz que não existe involução e que a gente se desdobre e lá em cima ele tem um tratamento devido. É isso só. Eu estou repetindo assim, quando o Rômulo fala do hospital-escola aqui, né? Porque, na verdade, a mente ainda também é um instrumento para a nossa evolução, né? A mente vamos dizer assim, seria uma coisa material dentro desse processo, pelo menos que eu estou entendendo assim, né? Quando a gente encarna, a mente ainda é também uma coisa material, vamos dizer assim, para a nossa evolução.
E, de certa forma, eu acho que todos nós estamos por aqui, como o Silvio falou, eu também concordei, de alguma forma nós temos alguma coisa, algum autismo, sei lá, algum grau de... Porque hoje todo mundo está tendo um transtorno, né? Tanto rótulo aí, mas de alguma forma eu estou entendendo, hoje eu até estou entendendo isso, porque realmente a nossa mente, eu acho que todos nós temos algum trequinho aí meio descompensado, e que a gente tem as dificuldades, né, e isso está nessa evolução da gente, e quando a gente se desprende, né, de alguma forma, o essencial está lá, né, o Deus que habita em nós, Deus, assim, não, a nossa chama tá longe dessa mente, a mente é um instrumento para a nossa evolução, e como a gente está vivendo aqui, eu acho que isso é que está acontecendo com todo mundo de alguma forma, e talvez seja um momento que a gente está vivendo, né, é que mais ainda está aparecendo, né, é como se tivesse destampado tudo, e que essa coisa da mente, dos problemas mentais que a gente está tendo, que está longe, eu fico olhando assim, acho que todo mundo tem alguma coisa, todo mundo está tendo alguma coisa, alguns, vamos dizer assim, conseguem buscar essa ajuda nos nossos grupos de oração, e muita gente também está buscando isso, né, gente, grupos de oração, porque também estão tentando, então, sei lá, é um momento que a gente está vivendo, eu acho muito, muito interessante, e esse momento do boom, eu acho, do boom da gente estar enxergando isso e tentar ultrapassar isso, né, esse problema da mente, vamos dizer assim. A gente vê a mente como uma coisa que a gente está trabalhando, mas assim, de fora, como um objeto de estudo. Não sei se eu entendi, se eu expliquei direito. Eu queria falar Filomeno de Miranda tem uma biografia, tem muito livro sobre essa parte, assim, que muitos casos de idiotia e outros problemas mentais que a própria psicologia não consegue alcançar. Quem é a pessoa que você falou? Filomeno de Miranda. Ele tem muito livro que ele toca nesse assunto que é a caso de obsessões. Então, a psiquiatria, muita coisa, ela não consegue resolver, a mente, então, ele não tem acesso àquilo. Em muitos casos, são casos de obsessão forte, que tem o domínio daquele ser, entendeu? Isso aí a gente tem aquele domínio justamente isso, domínio como é que é? Sobre domínio, não me lembro mais o nome do último livro que eu li. Aí o que acontece? Ele fala justamente isso, da pessoa que fica tomada pelo espírito inimigo dele, né? E ele faz de tudo para subjugar aquela pessoa, botar aquela pessoa, no caso, se sentir ridículo em certas situações. Um exemplo está aí, né? É isso só que eu queria acrescentar. Só para esclarecer para o grupo, é que você misturou dois autores. Você está falando sobre o domínio das sombras do Hermínio de Miranda. E você falou não do Manuel Filomeno de Miranda. Elisa? Oi, só um último comentário a respeito do que vocês estão falando, é que acho que, na minha visão, né, além do processo da pessoa mesmo evolutivo, desenvolvimento dela, tem as pessoas que estão ao redor, que às vezes quando a pessoa de um contato íntimo, ela tem algum, que a gente classifica algum problema, né, isso também serve para o desenvolvimento das pessoas que estão ao redor. Então eu acho que é uma estrutura aí bem complexa para entender, porque eu sempre vejo que tem essa questão, né? Não é só a pessoa que está ali naquele processo, independente de qual seja o motivo, mas como isso acaba afetando todo mundo que está ao redor, isso também serve
não sei como isso é organizado, mas isso também traz o desenvolvimento das pessoas que estão em contato mais próximo com ela. Fernanda? É rapidinho, que vai acabar o horário. Eu quero relatar rapidamente, eu tive o convívio com a irmã da minha mãe. Ela morou com a gente a vida toda, desde que eu me entendo por gente, porque ela é irmã solteira da minha mãe, e a minha avó morou com a minha mãe, quando meu avô morreu, e ela junto. E depois que ela faleceu, minha mãe ficou cuidando dessa minha tia. E ela tinha diagnóstico de esquizofrenia. Só que na minha infância, em Belo Horizonte, quando a gente mudou para Brasília, se tratava esquizofrênico internando, batendo, enfim. Era um tratamento de choque mesmo. Era coisa horrível. E eu visitei ela várias vezes na clínica, quando ela tinha crises e ficava internada lá em Belo Horizonte. Me lembro que eu ia com a minha mãe, criança, e aquilo sempre me chocou muito. Quando a gente veio para Brasília, eu não sei se eu fui tocada, através da sensibilidade das pessoas, né? Eu não aceitava, eu não entendia muito por que ela ficava tão parada, por que ela não podia fazer as coisas, por que limitavam ela tanto. E ela tinha um potencial artístico muito grande. Então, eu me lembro, quando eu morava aqui, com 10, 11 anos, na 206 Sul, eu pegava a Teia, a gente chamava ela de Teia, o nome dela é Clélia, e eu levava ela para os parques. Eu comprei uma prancheta daquelas antigas de desenhar, eu dava lápis de cor para ela, e eu ia fazer ginástica, caminhar, e levava ela para o ar livre, sabe? Assim, intuitivamente, eu não sabia no que eu estava fazendo, mas aquilo me dava um alívio em não vê-la sendo tratada daquela forma, sabe? E sempre fui assim, eu cuidava dela com um olhar diferenciado, eu não via ela como um problema, né? Como muitos eram tratados. E eu queria tirar, parece que ela daquele sofrimento, sabe? Então me fazia muito bem tratá-la de uma forma mais humana, porque ela não era muito tratada como um ser humano, né, dentro dos padrões, era muito remédio, dopada. Então vai muito da nossa sensibilidade também de perceber o outro, de aceitar o outro, né? E aprender com o outro, que esses seres diferenciados que vêm, de alguma forma, estão aqui para um aprendizado deles e nosso, né? Principalmente no nosso meio familiar. É assim que eu penso.